Vamos trazer para a nossa vida, para a prática, para aquilo que realmente faz diferença na nossa vida, quando a gente está na busca, no caminho para uma vida melhor, quando o nosso objetivo é prosperar, seja nos relacionamentos, seja na nossa área financeira. Hoje eu vou trazer nesse vídeo uma frase composta por 3 palavras que são repetidas várias vezes nas palestras do professor Hélio Couto. As 3 palavras são cancelado, cancelado, cancelado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Rita Rodrigues e vou compartilhar nesse vídeo não somente essa frase, mas compartilhar ela como uma ferramenta diária. Essa frase tem que fazer parte do nosso dia, 24 horas por dia. E por que essa frase é tão importante? Vamos voltar ao início do entendimento. Nas palestras, o professor Hélio Couto responde algumas perguntas do público que está assistindo. E uma das perguntas é com relação aos pensamentos negativos, que fazem parte do nosso dia. Existe uma pesquisa científica que concluiu que, basicamente, o ser humano tem 60 mil pensamentos por dia. E o que acontece? De acordo com isso, a grande maioria dos pensamentos são negativos. E é difícil não serem, né? De tantas situações que a gente tem que resolver durante o nosso dia, o nosso cérebro tende a pensar logo no negativo do que no positivo. O professor Hélio Couto, em uma das palestras, eu acredito que seja nessa mesma palestra, ele coloca um exemplo. Se você mora com alguém ou tem uma pessoa que você ama, e essa pessoa sai do trabalho, manda uma mensagem para você, que está saindo do trabalho. E acontece dela demorar mais do que o tempo normal para chegar em casa. Quais são os pensamentos que aí você vai ter? De tragédia, de que algo aconteceu, de que foi assaltado, de que foi sequestrado, de que fizeram e aconteceram. Então, a nossa mente tem uma palavra chamada entropia psíquica. Entropia psíquica quer dizer que a nossa mente ela tem essa tendência ao caos, a trazer mais possibilidades negativas do que positivas. E essa frase que o professor Hélio Couto traz para nós, cancelado, 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 é a maneira que ele traz para que a gente possa podar, para que a gente possa barrar esse pensamento de se estender. Vamos lá. Para quem estuda lei da atração, tem outra lei que é do Neville Goddard, também, que é a lei da suposição, lembrei, também já dei uma pesquisada com relação a isso, não me aprofundei muito no Neville, mas já li bastante coisa dele, e a lei da manifestação, e tudo nesse sentido. Quem já procurou assuntos relacionados a isso, a lei da atração, a manifestar coisas com intenção na sua vida, coisas boas na sua vida, já deve ter ouvido falar com relação a pensamento, gera sentimento, e sentimento atrai aquilo que você quer, certo? Então, a base, o início, a semente é o pensamento. Então, bingo, a gente achou a raiz dos nossos resultados. Eles estão no pensamento. Porém, existe uma linha, né? A semente plantada na nossa mente, ela leva um tempo para que ela cresça e se transforme em sentimento e de sentimento se torne ações que trazem os nossos resultados, a nossa manifestação, aquilo que a gente deseja. As palestras do professor Hélio Couto esclarecem bem isso. Por exemplo, quero manifestar um carro. Esse carro não vai aparecer magicamente na sua garagem, no sentido de a gente tem o pensamento mágico, já nos puxa um pensamento mágico de que eu vou ganhar
Muitas vezes a gente nem joga e quer ganhar. Como que pode ser humano nem joga e quer ganhar? Mas assim, ele até abre um parêntese que há essa possibilidade sim do ganho, né? E isso é uma coisa que eu venho desenvolvendo em mim depois de estudar algumas coisas, porque eu não abri essa possibilidade. Se você não tem essa possibilidade no seu campo mental e emocional, você não está aberta para ganhar, então não há nem a possibilidade de você ganhar, porque você não acredita, você nunca pensou naquilo. Voltando ao pensamento. O pensamento é a raiz, é a semente da nossa manifestação. Então, o que que acontece? Né? O pensamento, olha só, voltamos à situação lá. A pessoa que você ama, que mora com você, ou algo semelhante, se atrasou. Naturalmente, a nossa mente vai tender para o lado negativo. É preciso que a gente haja de maneira intencional nesse pensamento. Atrasou? Tá, nossa. Então, começou a pensar o negativo, né? Começou, ai meu Deus, a tragédia, aconteceu alguma coisa, bateu o carro, bateu a moto, aconteceu um acidente. Não, cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes. A repetição é a chave da nossa mudança. Por que tantas técnicas de repetição? Porque a repetição é a maneira como o nosso cérebro aprende. Repetição. Cancelado, cancelado, cancelado. Pronto, você quebrou, né? Você barrou o pensamento. Agora vem a segunda parte que eu vou trazer nesse vídeo para vocês. Você cancelou o pensamento negativo? Coloca um positivo. Permita que a sua mente traga algo positivo. Nossa, ele pode ter parado em uma lanchonete, sentou para tomar um suco, um refrigerante, comer um pastel ou algo do tipo. Daqui a pouco ele chega. Gente, isso é tão poderoso. Cancelado, cancelado, cancelado. E coloca na sua mente que coisas boas estão acontecendo. Em outro vídeo eu falei do arquétipo da Marilyn, que ele traz muito forte o arquétipo do inocente. E o inocente naturalmente vê coisas boas. E isso nos falta. Por quê? Porque a partir do momento de uma situação dessa, ou de várias outras, por exemplo, de dívidas, por exemplo, que é o principal, né, da nossa vida aqui do ser humano, é o conflito, essa questão com as dívidas. Como que a gente vai olhar uma dívida pelo lado positivo e não pelo lado negativo? Olha quanto a gente se coloca numa situação mental, e essa situação é mental, as coisas assim nem estão acontecendo fora, né? Ela é mental, aquilo fica te consumindo, você deixa que a sua mente crie histórias mirabolantes de coisas terríveis que vão acontecer com a gente, mas a gente não consegue pensar nas coisas boas. Olha a importância do arquétipo do inocente na nossa vida. Da gente ser inocente e acreditar no bem, acreditar no lado bom, acreditar que somos merecedores de coisas boas. Eu falei da sorte, de ter sorte nas coisas, de pensar o lado positivo, né, das coisas. E em várias situações, e as situações do nosso dia, as situações de conflito, elas são convites para que a gente possa exercitar esse músculo mental. O meu resultado, a minha manifestação, como esse diálogo, né, da manifestação, você está manifestando. A lei da atração fala que você atrai. E o que atrai não é o pensamento, mas é o sentimento. E o sentimento carrega esse poder do comportamento. A partir do momento que eu me sinto, eu ajo a partir desse sentimento, é o que faz a gente agir. A gente não age a partir só do pensamento. É o pensamento quando gera esse sentimentos. Amor, alegria, entusiasmo, excitação, raiva, medo. E aí os seus comportamentos tendem a acompanhar o sentimento. Lembrando que a chave pensamento gera sentimentos. Sentimentos geram as nossas ações.
Se eu sinto medo, eu vou agir a partir do medo. Se eu tenho medo de faltar, eu vou agir a partir do medo de faltar. Ou seja, eu vou reter, eu vou segurar. E isso é o contrário do da abundância, da prosperidade, do entendimento de que tudo é movimento, de que tudo flui, assim como o dinheiro, assim como os amores, assim como o bem chegou na sua vida, haverá outros momentos também. Espero ter trago esse ensinamento aqui para vocês, essa frase, repitam sempre que vocês virem a consciência de vocês de que, opa, isso aqui não vai acontecer, isso aqui é só a minha cabeça criando coisas imaginárias, tá? É uma, enfim, é em 1 milhão de possibilidades. Então, eu vou cancelar. Comecei a pensar na tragédia, comecei a pensar na dívida, comecei a trazer aquilo para o corpo, a sentir medo, angústia, pesar, a ficar triste. E aí eu, opa, para um pouco. Eu trago para vocês mais uma coisa, acrescentem a respiração, é tão importante. Respirou. Em qualquer lugar que você estiver. Tá na fila do banco, respira. Comecei a pensar que o gerente vai negar aquilo que eu vim conversar com ele. Estou esperando o resultado de um exame e já está vindo aqueles turbilhões de tragédia na minha vida. Pronto, aquela pintinha deve ser uma coisa enorme. Então, cancelado, cancelado, cancelado. Começa a pensar em coisas boas. Visualiza, né, a, o universo da manifestação, da lei da atração, fala tanto da visualização. Visualiza. Visualiza o gerente contribuindo, sendo ali amigável com você, ou o médico. Visualiza a partir do cancelado. Cancelado, cancelado. Se você ficou nesse vídeo até esse momento, coloque aqui nos comentários. Cancelado, cancelado, cancelado. Para que eu saiba que você assistiu esse vídeo até esse momento e que ele fez diferença na sua vida. Era uma coisa que você não sabia antes. Muitas pessoas não conhecem o professor Hélio Couto ainda. E eu deixo o convite também. Pesquisa aqui no YouTube, assista as palestras e vejam como é bom tudo que ele traz para nós. Né? Vou deixar também no comentário fixado aqui o meu link para contato, tá? Para que você possa agendar comigo sua sessão de Reiki. E se você deseja se aprofundar no conhecimento com relação aos arquétipos, eu tenho o guia prático dos 12 arquétipos, que o inocente faz parte deste guia, tá? Então, até o próximo vídeo.